Queridíssimos diáconos, caros filhos, hoje celebramos esta festa em nossa capela, festa de Santa Rita. Mas quem é Santa Rita? Se formos perguntar, talvez muitos conheçam os milagres ou a fama, a santa das causas impossíveis. Mas qual é a sua história? Para entendermos, ouvimos a liturgia própria de Santa Rita, que já nos faz ressoar um pouco de tudo aquilo que ela viveu e de quem foi. Mas é necessário ir mais além. É necessário conhecer a história de Margarida Lotti, a quem, por apelido, chamavam e a quem aclamamos como Rita, Santa Rita. Ela nasceu em 1380, por volta deste ano, em Racoporena, um lugarejo antes da unificação italiana, que era dominada pela República de Cássia. Lembremos que antes não se tinha um Estado, eram pequenos lugares, e a estruturação governamental, tal qual, talvez lembremos um pouco da escola, se tinha nos povoados da Grécia, também ali se tinha uma pequena prefeitura em Cássia. Ela tinha seus pais, Antônio Lotti e Amata Ferri, que por muito tempo tentavam ter filhos, mas não conseguiam. Então, quase que como um milagre, depois de tanto esperar, veio então sua filha Margarida. E logo já no início de sua vida vemos as graças que Deus lhe queria pôr. Eram camponeses, trabalhavam justamente nos campos, e talvez esta nossa capela não poderia ter lugar melhor frente à sua história. E para que os pais pudessem trabalhar, levavam aquela criança. Colocaram então debaixo de uma árvore, à sombra, e foram trabalhar. No entanto, uma colmeia ali perto tinha, e começaram as abelhas a rodear. Talvez as mães aqui já comecem a ficar alerta e alarmada, vendo aquele enxame rodear aquela criança. Talvez pensemos: e agora? Pois bem, elas não atacavam, ao contrário, depositavam um pouco de mel em seus lábios. Existia então um homem, também camponês, que na proximidade trabalhava e que feriu sua mão direita com uma foice. Correu então para pedir socorro, para poder tratar a ferida, e vendo tal acontecimento, impelido por aquela visão, foi salvar a criança. Meteu a mão em meio àquele enxame, pensando que atacavam. Mas quando ele pensava que a salvaria, ela lhe curou a ferida. E já vemos assim as graças que o Senhor vai colocando. É fato que, sendo camponeses, não tinham uma renda, não era uma família abastada, mas davam exemplos de paz.
Buscavam com todo o empenho educar a sua filha, com uma grande diferença do mundo de hoje. Primeiro, educando na fé, como é dever dos pais, e também na educação escolar. A educação era entregue a uma congregação religiosa dos agostinianos, e ali já começava a nutrir no coração da jovem Margarida o anseio pela vida religiosa. No entanto, era costume da época entregar as moças ao casamento. Quando entregue, aceitou. E seu casamento com Paulo Ferdinando foi um casamento difícil. 18 anos juntos. Tiveram, assim, 2 filhos, Giacomo, Gian Giacomo e Paulo Maria. Mas Paulo não era uma pessoa fácil. Tinha seu temperamento irado e tempestuoso. Era envolvido com inúmeras contendas políticas da região. E além disso, infiel e cheio de vícios. E aqui vemos, mais uma vez, o que aquela jovem conseguiu fazer, em meio à sua mansidão e à perseverança de suas orações. Como víamos na primeira leitura, não se curvou aos erros, mas perseverou na fidelidade, na oração, e assim fez com que aquele homem duro, irritadiço e infiel se tornasse um homem mais dócil, mais amável e um bom marido. Tudo isso mostra que ela, como víamos e cantávamos na resposta do Salmo, se confiou inteiramente ao Senhor, para que Ele pudesse então prover aquilo de que necessitava. Ele mudou, mas como sabemos, os nossos atos têm consequências, e a consequência de uma vida inteira intempestuosa, irritadiça, uma vida inteira cheia de contendas, foi um fim trágico. Fora assassinado frente aos inimigos que desenvolveu ao longo do tempo. No entanto, Santa Rita não se irou contra aqueles que mataram seu esposo. Ao contrário, perdoou. Perdoou, como víamos no Evangelho, soube dar amor. Mas seus filhos tinham um coração revoltoso. E por isso, Santa Rita fez talvez aquilo que muitos não teriam a capacidade de fazer, nem tampouco entender. Para fazer com que seus filhos não entrassem em mais uma contenda e quase uma guerra dentro daquela cidade e região, enviou-os a um convento e pediu continuamente em oração que eles mudassem, e mudassem a um ponto de pedir aquilo que talvez fosse para os infiéis e incrédulos algo irracional e incompreensível. Pediu a morte antes que a morte sobre eles recaísse. Padre, como assim? A morte com M minúsculo antes que a morte sobre
sobre eles recaísse. Que antes eles morressem para esta vida do que cometessem um pecado, do que infligissem por vingança a morte a outro, do que recebessem a morte, que é o apartamento do Senhor. Diante das suas orações contínuas, seus filhos tiveram então uma doença, a lepra, mas se converteram antes de falecer, já sem os filhos e viúva. Reacende então aquele velho desejo e ardor da vida religiosa e busca então entrar no convento de Santa Maria Madalena, convento agostiniano de sua região. No entanto, havia um empecilho. A vida religiosa era somente para as virgens, as mulheres solteiras. Ela era viúva. Então, simplesmente fazia aquilo que faz melhor. Colocou em oração. E o desejo do seu coração era consoante ao desejo do Senhor, que colocou ela própria no convento, literalmente falando. Certa noite, dormia em sua casa. Os conventos fecham cedo, só para colocarmos um adendo, e tudo é trancado. Em seu sonho, em êxtase, se encontrava com uma voz que a chamava, e ao abrir a porta, diante dela, 3 santos: Santo Agostinho, que viria a ser depois seu pai espiritual, São João Batista e São Nicolau. Estes a conduziram, e quando Santa Rita deu por si e despertou, dentro daquele convento estava. As irmãs já não podiam negar a vontade de Deus, que superava até mesmo aquilo que tinham por regra. Então aceitam-na, e ela faz seus votos. O tempo passa e a oração é incansável. Ela que já havia sofrido tanto na sua vida matrimonial, via diante do seu sofrimento não pesar, mas o amor de Deus, diante do desejo dela de unir-se a Ele. E por isso permanecia pedindo ao Senhor que pudesse ter um pouco do sofrimento que o Senhor teve em sua paixão. E diante de tão belo pedido, o Senhor a atende. Ela recebe então um dos cravos, um dos espinhos da coroa em sua testa, que tal qual Cristo, que teve o seu crânio perfurado, ela também. E aquele espinho lhe causava tremenda dor e sofrimento, mas a ferida por ele causada também um cheiro pungente, mal cheiroso, de modo que, além de tudo, das dores, ainda teve que ficar isolada por 15 anos. Eis o grandioso amor, a grandiosa entrega. E podemos pensar que só isso tudo foi a sua vida. Mas já próxima à sua morte, no último inverno
em meio a esta vida. Santa Rita, então, já doente, pede à sua prima um pedido que parece ser fora de si. Pedia que do campo de seu pai ela lhe trouxesse 2 figos e uma rosa. Sua prima olha simplesmente para fora e vê tudo branco, de neve. Pensava que era um delírio. Como poderia conseguir aquilo? Pois conhecia aquela a quem pedia. Então vai, meio desesperançada em encontrar, mas vai. E ali, em meio à neve, vê exatamente o que ela havia pedido. Aquilo que parece impossível acontece. 2 figos e, em meio à roseira, uma rosa, que enfrentavam o frio e a neve. Eles são trazidos. Eis aquilo que vemos, aquela que consegue de Deus até o que parece impossível. E por quê? Porque pela sua doçura em meio à sua oração e sua entrega em meio aos sofrimentos, Santa Rita consegue de Deus tudo o que lhe pede. E ao ponto de não só cessar em sua vida. Anos depois, quando começa o seu processo de beatificação, de canonização, a primeira parte é a exumação. Ela não tinha sido enterrada de modo correto, mas apesar disso, seu corpo estava incorrupto, como se tivesse sido enterrada naquele momento, mas com uma grande diferença. O cheiro pungente e fétido que saía daquela ferida não existia. Ao contrário, um doce aroma, doce e suave aroma de rosas se espalhava, saída daquele cravo. Demonstração por sinais sensíveis da sua pureza e do seu amor e entrega ao Senhor. E diante disso, o que aprendemos? Porque a vida de um santo não é somente uma coisa etérea e distante. É algo que deve tocar a nossa vida. É algo que deve tocar no mais profundo para aprendermos. E o que aprendemos com Santa Rita? Primeiro, a sua obediência. Não fez nada por impulso, por si só. Eu quero, eu posso. Não. Sobre obedecer, sobre escutar. Não agia por impulso, mas ao contrário, era atenta àquilo que lhe era pedido e fiel no que era confiado. Depois, vemos a sua perseverança. E devemos também nós, com ela, aprender a ser perseverantes em meio à tribulação, em meio às dores, aos sofrimentos. Às vezes a gente acha, em meio a este mundo, que tudo é tribulação, ou não recebido, uma correção feita, tudo isso o mundo quase que acaba. Isso não é tribulação.
Tribulação são sofrimentos árduos. É um sofrimento na carne, como uma doença. É um sofrimento diante de uma perda, não superficial. É saber que se Deus o permitiu, é graça, é demonstração de amor do Senhor, porque quer nos lapidar, nos transformar nele. Mas o principal, o saber conseguir, com mansidão e docilidade, a fazer a vontade do Senhor, não concordando com o que é errado. Por vezes a gente esquece disso. A gente acha que a obediência é concordar com o que é errado. Basta ver os pais de hoje, os filhos tudo podem, e os pais, em vez de dizerem não, tudo concordam. Tantos esposos ou esposas frente ao seu cônjuge que quer simplesmente ser tempestuoso e fazer a sua vontade, não sabem dizer não, porque acham que isso é infidelidade. Infidelidade é justamente o contrário disso, que você não está sendo fiel a Deus, você não está sendo fiel à igreja, você não está sendo fiel à verdade. É necessário saber com mansidão apontar a verdade e corrigir o erro, não compactuar com aquilo que está errado. Foi isso que Santa Rita fez. E nós, será que somos capazes de fazê-lo? Ou será que somos meramente devotos da boca para fora? Necessário aprendermos a mudar, aprendermos a sermos autênticos devotos, daqueles que sabem imitar aquilo que esta santa, esta verdadeira testemunha do Senhor nos faz para caminharmos ao seu encontro. Que possamos aprender com a sua doçura a isso, a dar a Deus o bom mel da nossa união a Ele, como fez Santa Rita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,